Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós edificamos a nossa vida em Ti, Senhor. Fundamentamos a nossa vida em Ti, Senhor, na Tua palavra. É por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada, Espírito Santo. Tu és aquele que consola, que fortalece, que nos ensina. Tu és aquele que nos ajuda, Tu és aquele que nos guia. Tu és aquele que nos aconselha. Muito obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença em nós e sobre nós. Te damos graças pela Tua palavra que irá alcançar os nossos corações. Tanto de nós que estamos aqui, como daquelas pessoas que estão assistindo de forma virtual. Não há distância para que a Tua palavra, para que a Tua unção possa não alcançar, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Nós cremos que a Tua palavra, ela corre velozmente. E ela vai aonde muitas vezes nós não conseguimos ir, naturalmente falando. Porque a Tua palavra, acompanhada com o Teu Espírito, vai vivificar. Vai vivificar. Aleluia. A Tua palavra ministrada, selada com o Teu Espírito, vai trazer vida. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, por podermos estar aqui celebrando a Tua vitória, a Tua ressurreição. Muito obrigada, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigada, grupo de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como vocês estão? Daqui a pouco eu chamo Tiago de novo. Viu, Tiago? Aleluia. Que bom podermos estar aqui. Não há lugar melhor de se estar que não seja no lugar em que podemos ter comunhão com os irmãos, que podemos usufruir de uma unção que ela só está disponível na coletividade. A unção coletiva, ela só está disponível quando a igreja está reunida. Amém? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Eu lembro que em 2019, você está me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Tá? Eu lembro que em 2019, eu ministrei algo relacionado a esses versículos que a gente vai ler nessa noite. Mas o Senhor começou a me mostrar outras coisas. E eu creio que essa palavra ela vai vir para as nossas vidas no tempo certo e vai alcançar os nossos corações naquilo que nós precisamos ouvir nesse tempo. Então, 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 ao 27. Eu não vou ler tudo, eu vou ficar lendo uma parte e eu vou dizer assim, vamos agora para o versículo tal, para poder a gente dar uma adiantada aqui. Então, você já abriu sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode também nos acompanhar aí pelo Data Show. Então está escrito assim: ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efés-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que sais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul?
Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eu sei que você já deve conhecer essa história, né? Na parte que Davi ele vai para um embate, né, com Golias, e tá toda aquela história, a gente vai chegar lá. Mas a primeira coisa que eu quero que você comece a observar comigo e venha a entender tudo aquilo que estava acontecendo aqui, para que você possa ter clareza naquilo que Deus quer nos trazer nessa noite. Aqui havia o povo de Israel, aqui havia Saul com o seu exército, e do outro lado diz a Bíblia que havia os filisteus. E a única coisa que dividia, vamos dizer assim, de um exército para um outro exército, a Bíblia diz que era um vale. Mas os filisteus, eles se juntaram, né? Eles se juntaram às suas tropas para a guerra e foram para esse local com o intuito de ir contra o exército de Saul, o exército lá dos israelitas, né? E a Bíblia diz que esse homem guerreiro, a Bíblia enfatiza isso, esse homem guerreiro chamado Golias, ele vai lá onde estava o exército de Israel e ele começa a falar algumas coisas para aquele povo. A Bíblia diz que esse homem, Golias, ele tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo. Então, alguns estudos mostram que ele tinha 2,30 m, 2,40 m. Eu só sei que ele tinha mais de 2 metros. Ele era gigante e ele era bem grande, né? E ele também estava vestido com uma armadura. E relata aqui o capacete de bronze, uma couraça. Ele também trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze. Havia uma haste com a sua lança. E vai relatando toda a armadura de Golias, né? Especificando cada armadura de Golias. E essa armadura de Golias, ela pesava em média mais de 300 quilos. Então, imagina um homem de mais de 2 metros, com uma armadura de mais ou menos 300 quilos, se deparando diante daquele exército de Israel. E chamando, vamos dizer assim, para a batalha. E naquela época, as batalhas, vamos dizer assim, elas aconteciam muito de ser em forma de duelo. Então, um exército levantava um guerreiro daquele exército e chamava, vamos dizer assim, um outro guerreiro do outro exército, e eles faziam um duelo entre eles dois. E foi isso que Golias chegou para eles e disse: olha, vamos fazer o seguinte, se vocês tiverem um homem, né, que possa vir pelejar comigo, possa vir lutar comigo, se ele ganhar, então vocês ganharam a batalha. Se eu ganhar, a gente é que vai estar ganhando a batalha. E parecia uma coisa com muita lógica. Afinal de contas, era assim que eles, vamos dizer assim, eles lutavam, né? Eles ganhavam algumas batalhas dessa forma. Levantava guerreiro de um lado, levantava um outro guerreiro do outro lado, fazia aquele duelo, e quem ganhasse, havia aquela determinação que tinham ganho a batalha. Só, amados, que eu estava lendo, e algo que me chamou a atenção, e você vai entender a mensagem dessa noite, algo que me chamou a atenção é que, quando diz assim, disse mais o filisteu, hoje afronto, porque até enquanto o filisteu, até enquanto Golias estava dizendo que eles trouxessem alguém para lutar contra eles, e quem ganhasse, ou eles iam servir a eles, ou eles iam servir ao outro. Vocês estão comigo? Porque a proposta de Golias foi essa: se eu ganhar, vocês vão servir a gente. Se vocês ganharem, então o nosso exército vai servir a vocês. Então até aí parecia que tinha muita lógica. A proposta dele tinha lógica. Só que depois Golias ele continua falando, disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Ele disse novamente: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Aí a Bíblia diz: ouvindo Saul e todo Israel
estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E eu comecei a ler sobre isso, pensando sobre tudo isso do contexto que estava acontecendo. E eu me coloquei na situação. Amados, a Bíblia não mostra de início que Saul e todo Israel, eles ficaram, vamos dizer assim, com medo ou espantados com o tamanho de Golias. Eles não ficaram com medo nem espantados com a armadura de quase mais de 300 quilos que aquele guerreiro estava vestido. Mas a Bíblia diz que Saul e seu exército, Saul e todo Israel, eles ouviram aquelas palavras daquele filisteu. E por causa daquelas palavras, eles ficaram espantados e ficaram com muito medo. Aleluia. Aleluia. Eles ficaram espantados e com muito medo. Por causa de quê? Por causa daquilo que eles estavam ouvindo de Golias. Por causa das palavras que eles estavam ouvindo de Golias. E amados, a palavra ela nos mostra o quanto nós precisamos ter cuidado com as palavras que nós estamos ouvindo. A Bíblia diz, Paulo falando lá em Coríntios, diz que no mundo há muitas vozes. Existem vozes, amados, externas e existem vozes também internas. E se nós não tivermos cuidado, o medo pode chegar para as nossas vidas. Nós podemos vir a ficar paralisados por aquilo que nós estamos ouvindo e considerando. Seja vozes externas, seja vozes internas. Aleluia. Continuando, versículo 16. Porque aí, depois que Saul escuta, né, aquelas palavras do filisteu, eles ficaram com medo, se espantaram, tiveram medo. Aí vem aquela parte que Davi vai levar o lanche, né? O pai pede para ele levar o lanche lá para os seus irmãos que estavam lá com o rei Saul. Aí o versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Golias, ele se apresentava diante de Saul e o seu exército. A Bíblia diz que ele se apresentava de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Durante 40 dias. Vamos continuar. Versículo 23. Versículo 23. Estando Davi ainda a falar com eles, porque aí vai relatar toda a história, que Davi vai lá, leva lá a comida para seus irmãos, a pedido do pai. Aí versículo 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Presta atenção. Golias, ele fala algumas coisas, fica falando constantemente as mesmas coisas durante 40 dias, de manhã e de tarde, durante 40 dias. E Saul, juntamente com o seu exército, eles estavam ouvindo aquilo ali. E a Bíblia diz que eles ficaram espantados e ficaram com medo. Mas Davi, amados, também ouviu o relato que aquele Golias ele estava trazendo para aquele povo. E Davi também ouviu aquilo que Golias estava passando. Porque a Bíblia diz, olha, e Davi ouviu. Porque ele veio e falou, Golias veio e falou as mesmas coisas que ele estava falando antes. O que era que Golias estava falando? Golias estava trazendo medo para aquele povo. Ele estava dizendo, olha, eu sou o guerreiro, não tem ninguém, eu estou parafraseando. Ele estava trazendo, né, mostrando, ele não estava mostrando somente que ele era forte. A Bíblia não diz, amados, que ele ficou mostrando, olha aqui a lança que eu tenho nas mãos, olha aqui a armadura que eu estou vestido. Ele não trouxe medo para aquele povo, através dele se mostrando como ele era. Mas as palavras que ele estava falando,
começou a trazer medo para aquele povo. E ele repetia isso durante 40 dias, de manhã e de tarde, e Davi também ouviu. Mas Saul e o seu povo teve um comportamento, teve uma atitude diante daquela fala, daquelas falas constantes, vamos dizer assim. Mas Davi, amados, teve um outro comportamento. Davi, ele teve uma outra ação em relação àquilo que estava vindo também contra ele. Vamos continuar. Todos os israelitas, versículo 24, né? Isso. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem o que ferir. Aí sim, quando chegamos no versículo 24, os israelitas passaram a ver. Vocês estão comigo? Só que o que primeiro intimidou eles, o que primeiro fez com que eles ficassem espantados e com medo, foram as palavras daquele homem. As palavras de Golias, as palavras daquele filisteu, foi o que fez aquele povo temer grandemente, diz a Bíblia. Agora, o que me chama a atenção é a insistência de Golias para intimidar aquele povo. 40 dias, manhã e tarde, manhã e tarde, talvez o mesmo discurso, falando as mesmas coisas, para trazer medo para aquele povo. E aí nós chegamos na parte em que Davi, ele escuta, ele pergunta, né? E os israelitas, eles olham aquele homem, diz a Bíblia que eles estavam temendo aquele homem grandemente, e eles falavam um com o outro, né? Você viu aquele homem que subiu? Ele subiu para afrontar Israel. Eles já estavam falando aquilo que Golias passou 40 dias dizendo. Eles já tomaram aquilo ali como uma verdade, já começaram a dizer: olha, esse aí, ele subiu para afrontar Israel. Agora, quem matar ele, eles já saíram de cena. Eles já saíram de cena, porque eles chegaram para Davi, Davi perguntou: me diga uma coisa, o que é que vai acontecer a quem matar esse homem? Eles nem disseram: rapaz, olha, se um da gente matar, eles nem disseram isso. Eles disseram assim: olha, se um homem, se uma pessoa aparecer e matar ele, vai ter direito a isso, isso. Saíram de cena. O medo fez eles saírem de cena. O medo fez com que eles não conseguissem se enxergar como eles eram. O potencial que eles tinham. Amados, a palavra, vamos dizer assim, as palavras de um homem, paralisando um rei com todo o seu exército. Aí Davi, ele tem uma postura completamente diferente. Davi, ele diz assim, ouviu tudo, mas Davi disse: espera aí, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ele nem disse assim: assim farão se algum de nós aqui ferir ele. Saíram de cena. Aí Davi se dispõe para pelejar com Golias, né? Olha isso, eu anotei aqui, eu estava estudando, anotei aqui. Que Davi, ele se dispõe para pelejar com Golias, mesmo tendo ouvido todo o relatório dos israelitas. Ele também se dispôs a pelejar contra Golias, mesmo ouvindo aquilo que seu irmão Eliabe falou. Se você for ler, não vou lá, no versículo 28, Eliabe, o irmão de Davi, chama ele de, anotei aqui, de presunçoso e de maldoso. Eliabe, ele vai levar o lanche para seus irmãos, um deles era Eliabe, e quando chega lá, o Davi se mostrou interessado em saber como destruir aquele filisteu.
E aí Eliabe solta, né, uma ironia para o seu irmão e diz: o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Deixe de ser presunçoso. Deixe de ser maldoso. O que é que você está fazendo aqui? Mas o interessante é que Davi, ele não considerou aquilo que ele tinha ouvido dos israelitas em relação a Golias. Davi também não considerou aquilo que ele tinha ouvido do seu irmão, chamando ele de maldoso nem de presunçoso. E Davi também, quando a gente vai ver toda a história, a gente vai ver que Davi também, ele não considerou as palavras que Golias começou a falar para ele, quando ele foi para o combate. Versículo 28, Eliabe chama ele de presunçoso e de maldoso, né? E tem um outro detalhe que Saul também, antes, preste atenção comigo, os israelitas falaram para Davi sobre Golias. Eliabe chama ele de presunçoso e de maldoso. O rei Saul chega para ele e faz: rapaz, é o seguinte, eu estou vendo sua boa intenção, mas você não entendeu. Esse homem aí, Golias, ele é guerreiro, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. O que era que o rei estava dizendo, Saul estava dizendo para Davi? Estava dizendo: rapaz, é melhor tu baixar a tua bola, porque assim, vai fazer outra coisa, porque tu é um menino, tu vai lutar com um guerreiro, tu vai lutar com um cara que desde a sua mocidade é treinado para a batalha. Esse não é o teu lugar. Mas, amados, a Bíblia diz que Davi, ele chega para os israelitas e ele dá uma resposta. Ele chega para Saul e dá uma resposta. E depois, lá na frente, ele chega para Golias e também dá uma resposta. Por quê? Porque Davi tinha firme convicção daquilo que ele tinha por dentro e de quem ele pertencia, de quem ele era. Aleluia. Então ele ficava firme. Davi, ele ficava firme nas suas convicções. E nós observamos essas convicções que Davi tinha pelas respostas que ele dava, ou que ele deu para cada um. Então, olha, quando ele chegou para os israelitas, Davi, quando ele foi falar para os israelitas, ele disse assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha a resposta que ele deu diante da afronta, diante das palavras que estavam querendo paralisar Davi também com medo. Ele disse: epa, peraí. Ele dá uma resposta para os israelitas. Quando ele chega para Saul, ele diz: Saul, rei, deixa eu lhe dizer uma coisa. O Senhor, ele me livrou do leão. O Senhor me livrou do urso. E assim esse Deus que é comigo também vai me livrar contra esse filisteu. Mas olha a diferença de uma pessoa que considera as palavras de Deus, dos feitos de Deus, e a diferença de quem considera as palavras de um incircunciso, de um filisteu, de uma pessoa que está tocando terror e medo. Você consegue perceber isso? O que fez esse rei, esse exército ficar paralisado foi o medo, amados. O medo paralisou esse povo. Por quê? Porque eles consideraram mais as palavras que aquele Golias, que aquele filisteu estava dizendo, do que Deus era poderoso para fazer por eles. Mas Saul e o seu exército, se você for ler anteriormente, eles já haviam vencido outras batalhas. Eles sabiam o que era guerra, eles sabiam o que era batalha, eles sabiam o que era vencer. Mas foram intimidados, amados, com palavras. E lá em Provérbios, aleluia. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 20 e 22, a Bíblia diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. O que é isso? O Senhor, Ele nos instruindo nessa noite: filho meu, filha minha, eu sei que muitas vozes têm lhe cercado.
Eu sei que talvez a voz do desemprego tem batido na sua porta. Eu sei que a voz da doença tem batido na sua porta. Eu sei que a voz da separação, do problema familiar tem batido na sua porta. Eu sei que a voz do problema no seu trabalho, com a sua chefia, ou até mesmo com aquelas pessoas que trabalham para você, essas vozes têm vindo com força em você. Eu sei que tem a voz do diabo trazendo tormento, trazendo mentira. Eu sei dessas coisas, filho meu, filha minha, mas diz o Senhor para você nessa noite: atente para as minhas palavras. O Senhor está dizendo: eu sei que muitas vozes têm chegado para você. Eu sei que muitas coisas têm chegado para você. Eu sei que o medo tem batido na sua porta. Eu sei que muitas vozes têm vindo contra a sua vida. Mas filho meu, filha minha, presta atenção. Presta atenção, atenta para as minhas palavras, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Amados, essa instrução é para tudo na nossa vida. Filho meu, atenta para as minhas palavras, atenta, dá atenção às minhas palavras. E amados, muitas vezes nós estamos dando atenção a muita coisa, menos a palavra de Deus. Tudo nos distrai. Onde a Bíblia diz que a nossa atenção, filho meu, atenta a nossa atenção para as minhas palavras. Aleluia. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. A palavra nos instrui, amados. Os nossos ouvidos, eles precisam estar inclinados para os ensinamentos do Senhor e da palavra. Eu não estou dizendo com isso que você é para desconsiderar tudo aquilo que tem chegado para você, em vários aspectos. Não estou dizendo isso. Nós não somos pessoas alienadas. Nós somos filhos e filhas de Deus, inteligentes. Amém? Eu só estou dizendo que diante de um relatório natural, e diante de um relatório natural, de um relatório relativo, e diante de um relatório absoluto, fica com um relatório absoluto que é a palavra. Aleluia. Não é você ser uma pessoa alheia a tudo que está acontecendo. Não é não, amados. E diante do contexto que nós estamos vivendo, dessa pandemia, como Beto falou, amados, nós perdemos 3 pessoas da nossa família. Perdemos da família de Beto, mas é a minha família também. Um tio dele, um primo e uma prima sexta-feira, com 52 anos. Deixou seu esposo e seus 2 filhos. Uma filha maravilhosa. Uma mulher maravilhosa. Cuidadosa, zelosa. Excelente filha, excelente mãe, esposa. Conhecida lá na cidade de Remígio, na Paraíba. Maravilhosa. Teve seu Chiquinho, teve Jorge. Jorge era como um irmão para nós. Morava com minha sogra. Mas, amados, não é porque essas coisas aconteceram, e não é porque por tudo quanto nós temos visto, que ninguém consegue nem resposta para explicar o que de fato acontece dentro do organismo de uma pessoa, que uns reagem de uma forma e outros não. Nem se sabe. Todos os cientistas do mundo tentando descobrir porque alguém reage de uma forma e outras não. Pessoas que já se vacinaram e vieram a falar, mas não se sabe. Não se sabe, não se tem clareza. Não se tem clareza sobre essas coisas. E eu poderia, juntamente com meu esposo e a minha família, eu poderia decidir ficar com essas coisas que aconteceram com a nossa família e deixar que o medo paralisasse as nossas vidas e eu começasse a ficar paranoica, perturbada. E eu dissesse para Beto, você não vai mais trabalhar. Você não vai mais trabalhar. Não pode, amados, ele tem que dar plantão. Ele tem que dar plantão. Meu outro filho é dentista, ele tem que ir para o consultório. Agora você imagina se eu pegasse esses relatórios de vida que nós passamos, experiências de vida que nós passamos, dolorosas, sofridas, e eu tomasse aquilo ali como uma verdade absoluta para a minha vida e para a minha família.
Íamos ficar, amados, paralisados, tomados de medo, e íamos passar até 2 problemas. Além da dor e da tristeza de perder pessoas amadas, ainda tomada por medo. E para quem não sabe, eu faço psicologia também. E eu sei, amados, e na sala de aula nós temos ouvido quantas pessoas têm sofrido emocionalmente. Tem pessoas que não têm conseguido nem fazer o tratamento, porque o pânico toma conta. E não consegue. Aleluia. E eu vim aqui, amados, nessa noite com boca de Deus para te dizer, atenta para as palavras do Senhor. Se você estiver percebendo que o medo está querendo bater na sua porta, que o medo está querendo te paralisar, se firme em Deus, volte seus olhos para a palavra, para que você possa ficar fortalecido. Você não vai ser imprudente, você não vai ser negligente, você não vai ficar andando de todo jeito, você não vai ficar sem ter os cuidados necessários. Mas não estou dizendo isso. Você entende? Eu estou dizendo que você precisa tomar os cuidados necessários, mas você precisa trabalhar a sua vida para que o medo não lhe domine. Porque se o medo chegar na sua vida, você fica paralisado. Aleluia. Estou com um filho recém-casado, trabalhando de domingo a domingo, fazendo entrega. Pegando feira em supermercado e deixando na casa do povo. Aquelas pessoas que não querem sair de casa, não podem sair de casa, liga para o Rap, para o Nordestão, encomenda a feira, e meu filho vai lá pegar a feira para levar para casa. Para quê? Para trazer o sustento para dentro de casa. Porque está casado e está com uma mulher grávida, prestes a ter bebê. Agora você imagina se eu começasse a botar na minha cabeça que eles iriam ser contaminados e iam morrer. Você já imaginou um negócio? Eu ia ficar perturbada, amados. Eu ia ficar perturbada. E o que é que eu faço? Beto, toma teus cuidados necessários. Daniel, anda com álcool dentro do carro. Toda vez que você for, leva a feira, traz a feira, passa o álcool nas mãos. Chega em casa, toma banho, troca de roupa. As orientações. Mas eu não vou deixar, mas que o medo queira me controlar. Que eu comece a ficar atormentada por medo. Não, amados. Porque se o meu Deus, a palavra dele diz, atente para as minhas palavras, é para a palavra dele que eu vou atentar. E a palavra dele, Beto começou lendo no culto, foi, não temas. A orientação de Deus para as nossas vidas é, não temas. Aleluia. Inclina. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Tem que estar fixo na gente. Guarda no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque se eu atento para as palavras do Senhor e se eu inclino os meus ouvidos para os ensinamentos dele, a palavra de Deus, amados, diz que é vida. Aleluia. É vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. É a Bíblia, amados, que está nos orientando isso. Mas nós precisamos trabalhar essa área na nossa vida. É um exercício diário. É um exercício diário. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar lá para a história lá de Davi e Golias, né? Então, Davi fala para Saul, não Saul, olha, ele fala para os israelitas, peraí, esse circunciso filisteu, quem é ele para afrontar o exército Deus vivo? Aí para Saul ele diz, espera aí, o meu Deus, ele me livrou com o leão, me livrou com o urso. E não vai ser diferente com esse filisteu. E quando nós chegamos no versículo 41, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Sim, tinha mais essa, eu esqueci de dizer essa. Golias achava pouco o tamanho que ele tinha, a armadura que ele vestia e as palavras que saíam da boca dele, ele ainda andava com escudeiro. Ele ainda andava com escudeiro. Quando ele foi para o combate com Davi, a Bíblia diz que ele chegou lá com um escudeiro, viu? O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele, ia mais fazendo a segurança, né?
Ia na frente, o escudeiro ia na frente. Como o próprio nome diz, né? Escudeiro ia na frente de Golias. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, aí lá vem o filisteu Golias com as mesmas armas que ele usou contra Saul e o seu povo. E ele chegou para Davi e disse a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi. Olha novamente o filisteu, palavras, dizendo, ele querendo usar das mesmas armas, porque eu acho que ele pensou, bem, se eu conseguir paralisar Saul e o exército dele, então eu vou fazer a mesma coisa, porque eu já sei que funciona. Mas não funciona para aqueles que estão firmes em Deus. Não funciona para aqueles que estão atentando para a palavra. Não funciona. Por mais que Satanás ele use daquilo que é de praxe dele, sugestões, a arma que ele usa são as sugestões, são as mentiras. Para aquele que está firme no Senhor e na palavra, não vai pegar, não vai colar. Aí olha o que foi que aconteceu. Aí o filisteu disse para Davi, sabe uma coisa? Eu vou fazer um negócio contigo. Eu vou fazer uma macumba contigo. Porque é isso que a Bíblia diz, olha. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Ou seja, ele clamou os deuses dele para que Davi ele fosse morto, fosse amaldiçoado. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Olha a afronta de Golias para Davi. Primeiro desprezou, depois começou a falar algumas coisas, dizendo que estava clamando aos deuses dele para que ele fosse amaldiçoado. E depois disse, olha, venha, pode vir. Eu vou pegar você e a sua carne, eu vou dar às aves do céu e às bestas feras do campo. Aí o que foi que Davi fez? Davi não se comportou como Saul e o seu exército. Davi ele se comportou diferente. Amados, o nosso comportamento tem que ser diferente. Eu vou repetir, o nosso comportamento tem que ser diferente. Davi simplesmente ouviu tudo aquilo ali. Mas Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, olha a convicção de Davi. Gostaria de chamar Tiago para o teclado, que eu estou já acabando. Vamos lá. Cadê? Onde é que eu estou? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. As aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Posicionamento, amados, diferente. Vai fazer com que Deus venha a ser conhecido na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Posicionamento diferente. Davi, amados, estava cercado de pessoas com medo. Mas Davi se posicionou de forma diferente. Aleluia. Davi, ele sabia o Deus a quem ele servia. Ele sabia o poder do Deus a quem ele servia. E, amados, ele nem considerou aquelas palavras de Golias. Não se amedrontou, não recuou. Ele simplesmente olhou para aquele homem guerreiro e disse, como é a história? Você vem contra mim com essas coisas todinha. Armas naturais, amados, não iriam resolver. Por isso que o que aniquilou Golias não foram pedrinhas. Foi a convicção de Davi ao Deus a quem ele servia. Ele disse, olha, você vem contra mim com todas essas armaduras, com todas essas ferramentas. Davi estava dizendo, eu não preciso de nada disso. Porque a minha luta não tem relação com o natural.
A minha vida não tem relação com o natural. Eu nem preciso ir contra você com armas naturais. Porque eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. A diferença de quem está tomado pelo medo e a diferença de quem tem convicção ao Deus a que serve. Amados, eu não estou dizendo com isso que o medo não bate na nossa porta. Bate na porta de todos nós. Mas a gente precisa se posicionar se vai abrir aquela porta ou se vai fechar na cara dela. Na cara dele do medo. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo. Lucerna, mas tem acontecido muitas coisas. Mas Lucerna, eu tenho visto muitas coisas. Tem acontecido muitas coisas até perto de mim. Mas Deus não lhe deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E a palavra de Deus diz que o perfeito amor, que é Deus, Ele lança fora todo medo. O perfeito amor, Deus, Ele lança fora todo medo. Eu não quero que você saia daqui imprudente. Eu não quero que você saia daqui relaxado. Eu não quero que você saia daqui começando a fazer o que você não estava fazendo, porque agora eu não tenho mais medo de nada. Não é isso, amados. Não é isso. O que eu estou falando, e eu creio, inspirado pelo Espírito de Deus, é que você precisa filtrar aquilo que tem chegado para você. Filtrar as informações, os pensamentos que têm chegado para você. Se você começar a perceber que está chegando taquicardia, está chegando os pés suando, frios, as mãos frias suando, insônia, inquietação, sinalizações, amados, que tem alguma coisa que não está em equilíbrio, vai para a palavra. Vai para a palavra, atenta para a palavra. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Sabe, Romanos, não precisa abrir lá, Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz que de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e o medo vem pelo quê? Pelo ouvir também, amados. Ou a gente se expõe à fé, mergulha na fé, ou a gente vai mergulhar no medo. Não tem meio termo. Entre aqueles dois povos, havia um vale que estava separando eles, mas era só um vale físico, porque de forma espiritual o medo já tinha tomado conta dali. Aleluia. Não há meio termo. Se a gente se fortalece na fé, não vai ter lugar para o medo. A fé, ela vem pelo ouvir. O medo também vem pelo ouvir. O ouvir, o considerar e o meditar. Quando se escuta, considera e fica meditando naquilo ali, você vai perceber que o medo começou a tomar mais lugar do que a sua própria fé em Deus. E aí você precisa voltar para a palavra. Sabe, eu acho que você lembra da história de Elias. Elias, homem de Deus, profeta de Deus, homem que fez coisas grandes. Ele tinha derrotado vários profetas, de Baal. Mas lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 1 e 3, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Faça-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ou seja, é aquela história que Elias foge
vai se esconder na caverna por causa de quê? Medo. Medo. Chegou a informação para ele que Jezabel tinha dito que iria atrás dele, que iria matar ele. E ele, por causa de uma palavra de uma mulher, ele foi se esconder na caverna. A Bíblia diz que Elias, ele por medo, ele temendo, ele se levantou e foi se esconder. Por aquilo que ele tinha ouvido. Aleluia. E lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 1, vamos falar daquele que ressuscitou. Aleluia. Aprendemos com Davi, mas vamos aprender com o nosso mestre. Vamos aprender com o nosso Senhor, aquele que ressuscitou, em que nós celebramos hoje a ressurreição dele. Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Saul e o seu exército e o seu povo. 40 dias sendo tentado, sendo intimidado, vamos dizer assim, por Golias, de manhã e tarde. E aqui nós encontramos Jesus, 40 dias sendo tentado pelo diabo. E olha o que Jesus fez. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito. Aleluia. Mas Jesus respondeu: está escrito. Jesus não respondeu com medo. Jesus não respondeu fugindo como Elias. Jesus respondeu dizendo: está escrito. Aleluia. Não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu. Aleluia. Eu gosto, amados, da resposta de Jesus. E qual tem sido sua resposta? Diante das informações, diante das pressões que tem chegado para você. Qual tem sido a sua resposta? Esses dias eu estava conversando com o Beto. Beto, precisamos ministrar para a nossa igreja mais sobre confissão da palavra. Confessar a palavra. Ouvíamos muito o pastor Bando, ele batia na tecla. Às vezes eu dizia: ô Beto, pastor Bando não prega outra coisa. Aí eu comentava isso com o Beto. Pastor Bando não prega outra coisa. Ele bate na mesma tecla. Aí, quando o pastor Bando subia, parece que ele ouvia, que eu tinha dito para Beto, né? Quando ele subia no púlpito, ele dizia assim: vou pregar sobre confessar a palavra. E você talvez possa estar pensando, ele dizia, eu digo: menina, ele ouviu eu falando com o Beto, só pode, porque não tem condição. E ele dizia: e você que está dizendo ou pensando, o pastor Bando só prega esse assunto, vou continuar pregando até você estar vivendo aquilo que eu estou falando e pregando. Aí Beto me catucava e dizia: toma essa. Eu digo: já tomei. Me catucava e disse: está vendo? Recebe aí, irmã. Eu digo: recebi. Sim, enquanto você... Por que que eu não mudo a mensagem? Porque provavelmente você não está ainda vivendo aquilo que eu estou pregando. Então Deus não me deu outra mensagem, porque a mensagem tem sido a mesma, é porque provavelmente você ainda não está vivendo aquilo que é para viver. E Jesus disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aleluia. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí o que foi que aconteceu? Porque Jesus estava respondendo
ao diabo: está escrito, está escrito. Aí o diabo se achou muito sabido. Aí disse: pois agora eu vou falar com ele dizendo que está escrito também. Se és o filho de Deus, porque está escrito, atira-te daqui de baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Tudo aquilo que veio contra Jesus nesses 40 dias, Jesus ele venceu falando: está escrito, está escrito, está escrito. Aleluia. Se eu pudesse dar um tema para essa ministração de hoje, né? Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Se eu pudesse dar um tema para a ministração de hoje, talvez poderia ser como blindar a sua mente do medo. Como se blindar do medo. Como é que se blinda do medo? Atentando para a palavra de Deus. Não atentando para essas vozes que têm trazido tormento e medo, mas atentando para a palavra de Deus. Inclinando os ouvidos para a palavra de Deus. Falando a palavra: está escrito, está escrito. Ah, mas o diagnóstico diz isso, mas está escrito: pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Ah, mas está faltando tudo, mas está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor Jesus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Aleluia. Aleluia. Aí o bombardeio na alma, o bombardeio na mente, as emoções, os pensamentos, os sentimentos, e você agoniado, inquieto, e você abre Salmo 103, bendize, ó minha alma. A alma começa a bendizer ao Senhor. Vamos, alma, bendiga ao Senhor, bendiga ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Aí você começa a lembrar dos benefícios do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aí vem as tribulações, a inquietação, a insegurança do dia de amanhã. Aí você lembra Jesus dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí você vai para a palavra de Senhor. O Senhor mesmo falou na sua palavra que eu não devo andar ansioso por coisa alguma, que basta cada dia o seu mal, que eu não devo me preocupar por coisa alguma, que eu devo observar as aves do céu. Vai para o meio da rua e procura um passarinho, um pardal, e observa ele 5 minutos. Aleluia. Augusto Cury manda contemplar o belo, né? Quando eu digo lá em casa: Beto, rapaz, eu fiz um curso, doutor Augusto Cury disse que é para contemplar o belo. Ele faz: olhe para mim, minha filha, né? Eu digo: meu filho, o belo que ele fala não é isso não. O belo que ele fala é contemplar os pássaros, é contemplar a grandeza de Deus na natureza, né? Ele diz: é só olhar para mim que você vai estar contemplando o belo. Aleluia. Eu sei, amados, que às vezes dependendo de como você talvez esteja, as coisas elas não vão mudar do dia para a noite. Tem pessoas que eu sei que elas estão debaixo de muita pressão e elas não têm conseguido, né, atentar para a palavra. Eu sei que tem algumas pessoas debaixo de muita pressão, debaixo de muito medo. Eu sei disso. Mas eu também sei que em Deus, na palavra dele, é possível você sair dessa condição e entrar na condição proposta por ele mesmo. Qual é a condição proposta pelo nosso Deus, amados? A paz que excede todo entendimento, guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Aleluia. Luciana, como é que eu vou andar em paz diante desse relatório? Como é que eu vou andar em paz diante dessa conta bancária? Como é que eu vou andar em paz diante de tudo isso que tem chegado aos meus ouvidos e eu tenho visto? Está escrito. Está escrito: a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardando a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Então, Senhor, eu decido ficar com a tua palavra, eu decido ficar com a tua paz, eu decido ficar com a tua vida, eu decido ficar com aquilo que o Senhor diz, Senhor. Aleluia. E a pressão arrochando, e você, mas está escrito, mas está escrito, mas está escrito. Agora, amados, o que é que tem saído da nossa boca? Aleluia. O que é que tem saído da nossa boca? Estamos à frente de uma igreja, estamos à frente de uma escola. Falo várias vezes, essa escola não é minha. As meninas sabem disso. Essa escola não é minha. Essa igreja não é minha nem do meu esposo. Essa igreja é do Senhor. Essa escola é do Senhor. O povo é do Senhor. Aleluia. Ah, Lucerna, mas eu estou passando muita pressão com os meus filhos. Os teus filhos são a herança do Senhor. Aleluia. Aleluia. No tempo que nós estamos vivendo, ou ficamos com o que está escrito, ou ficamos com a palavra, ou não iremos suportar. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé? Você recebeu alguma coisa? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu nem combinei com o grupo de louvor, mas ele já me conhece, sabe que eu sou assim, né? Peço uma música assim. Estava pensando sobre aquela música, pra gente uma música de celebração mesmo. Porque assim, quando a gente está bombardeado de muita pressão, a primeira coisa que a gente faz é murchar. Você não tem ânimo para nada, fica logo murcho. Só, amados, que a gente tem que dar uma resposta contrária. Sabe que cientificamente falando, isso dá quando você se comporta contrário ao que o seu corpo quer, chega a mensagem para o seu cérebro: vai tudo bem. Você não entendeu? Cientificamente falando, terapia comportamental, se você se comporta de tal forma, vai chegar o comando para o seu cérebro: vai tudo bem, mesmo não estando tudo bem. Aleluia. Aleluia. Então a gente vai cantar, sabe qual, Renata? Eu ajudo vocês no back. Tranquilo. A gente vai cantar aquela assim, ó. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aleluia! Aleluia! Pela força da palavra, eu ando no Espírito, cada passo pela fé. Glorifico o nome do meu Deus e Pai, que me abençoou com todas as bênçãos. Ele me libertou do império das trevas. Eu não sou perfeito, mas sou perdoado. Jesus pagou o preço, vou justificado. Eu pulo, canto e danço porque Cristo me deu poder, prosperidade, plenitude de Deus. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Oh, 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 oh.
deixou escrito um testamento. Sua palavra é meu testamento de herança. Todas as promessas dele Ele tem pra mim. em Cristo eu tenho sim, Eu tenho amém. Eu não sou perfeito, mas sou perdoada. Jesus pagou o preço, sou justificada. Eu pulo, canto e danço porque Cristo me deu Poder, prosperidade. em plenitude. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio. E ponto final. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio. E ponto final. Está escrito, Eu acredito. Meu Deus falou, eu creio. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio, enquanto final. oh, 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 oh. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Aleluia, 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 aleluia. Amada, a gente tem que dar resposta. Bota pressão na pressão. Bota pressão na pressão. O diabo está dizendo que vai faltar. Você diz: mentira, Satanás. Não vai faltar porque está escrito. Está escrito. Está escrito. Ah, vai morrer. Não, não vai morrer. Porque está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Ah, vai se perder nas drogas. Ah, vai se perder na prostituição. Ah, vai se perder. Está escrito. Não vai. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Eu acredito. Meu Deus falou. Eu creio. E ponto final. Está escrito. Eu acredito. Meu Deus falou. Eu creio, e ponto final. Está escrito. Eu acredito sim. Meu Deus falou. Eu creio, e ponto final. Está escrito. Eu acredito. Meu Deus falou. Eu creio, e ponto final. Está escrito. Ô glória, aleluia. Sente um minutinho, estamos encerrando, mas eu quero saber se tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida. Se você está aqui